Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A Igreja celebra hoje o 4º domingo da Páscoa. E nesse domingo, domingo do Bom Pastor, somos convidados a rezar pela santificação do clero, pelas vocações sacerdotais e a vida consagrada. Cumprimento os senhores médicos, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde e nos hospitais do Brasil. Peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos,
e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram a palavra de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados, também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Israel é um terreno pobre, pedregoso, coberto com aquelas pedras que na construção nós chamamos pedra de mão. A pedra quase que toma o tamanho de uma mão. E o terreno sempre coberto por essas pedras. Na tecnologia hoje de Israel, para fazerem seus canteiros, eles fazem um canteiro de pedra, um de terra, um de pedra, um de terra. Retiram as pedras e fazem um canteiro. E às vezes trazem terra com humus de outra região, porque a terra é muito arenosa. Então, o pasto para os rebanhos é difícil. Então, não existe, como aqui no Brasil, os piquetes. O fazendeiro tem seu gado, tem sua fazenda, e ele tem vários piquetes, áreas fechadas, e coloca o gado 10 dias num determinado piquete, 10 dias depois põe no outro, 10 dias depois põe no outro. E assim o gado encontra sempre um capim mais forte e maior e mais bem tratado, sempre novo. Eles não têm piquete. Então o que eles fazem? O pastor sai com o rebanho. Quando levei os padres de Diamantina a Israel, tivemos a bênção eu havia prevenido os padres que era possível, tivemos a bênção de ver um pastor com seu rebanho. Ele vai à frente do rebanho com um cajado alto assim, um cajado grosso, e as ovelhas do rebanho vão atrás do pastor. E essa expressão que elas conhecem, a voz do pastor, nós não temos aqui os rebanhos de ovelhas, mas as crianças conhecem o cachorro. O cachorro atende a voz do dono. Se uma pessoa que não é dona diz alguma coisa ao cachorro, o cachorro desconhece. Ele conhece a voz do dono e atende a voz do dono. Assim também a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, atende a voz do seu pastor, e o pastor sempre caminha na frente, e a ovelha segue, inclusive também levada pelo cheiro do pastor. Outra coisa interessante das ovelhas é que elas não têm senso de direção. Um amigo meu, numa cidade grande, tinha uma cadelinha, e à frente da casa era uma grade. E vinha muito cachorro ali incomodar. Ele resolveu um dia, pegou a cadelinha e levou 3 quilômetros longe da casa dele, capital do estado, e soltou. No dia seguinte, a Paloma estava lá na porta da grade, abanando seu rabinho. Puseram para dentro. Esperou uns 10 dias, e aí, uma semana, e levou a Paloma mais distante, a uns 10 quilômetros, em outro bairro daquela cidade. Passou uma semana, a Paloma estava lá do lado de fora da grade, latindo e abanando seu rabinho. O cachorro tem senso de direção. Você leva o cachorro num lugar longe, ele sabe voltar à própria casa. A ovelha não tem senso de direção. Se ela entrar numa moita,
e o rebanho avançar, ela não sabe achar o rebanho, nem sabe achar o pastor. Aí o pastor volta para buscar aquela ovelha perdida. Por isso que Jesus coloca essa imagem, ele, bom pastor, que cuida das ovelhas. Um filósofo de grande renome na filosofia, Bergson, ele escreveu assim: li uma centena de livros que não me deram tanta luz e conforto quanto o Salmo 23, que é um salmo profético. O Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Se devesse passar pelo vale das sombras, nenhum mal temerei, porque estais comigo. Talvez essa a palavra assim mais forte para a liturgia da palavra desse domingo. Porque não temerei, porque estais comigo. No dia 6 de junho de 1944, o exército inglês estava nas praias do norte da França, fugindo dos alemães e acuados entre o mar e o exército alemão que se aproximava. E o ministro inglês, Winston Churchill, ele deu a ordem que todas as pessoas na Inglaterra que tivessem um barco que pudesse transportar pessoas, que fossem para a França para buscar os soldados ingleses. Isso aconteceu no dia 6 de junho de 1944. E tudo aquilo que era da marinha inglesa e particular rumou para a França para salvar os soldados ingleses acuados entre as praias e o exército alemão. E o exército inglês já cansado, desarmado, fatigado, com muitos mortos e muitos machucados. Era um sofrimento muito grande para eles, de insegurança, porque atrás do inimigo, na frente o mar, e sem condições de fugir. Houve um soldado canadense, e isso está escrito por Ryan em seu livro O Mais Longo dos Dias. Essa data ficou conhecida assim, O Mais Longo dos Dias, porque o pavor era imenso, as horas não passavam, e o medo dos alemães e a impossibilidade de fugir pelo mar. Ficou com esse nome, O Mais Longo dos Dias. Esse livro dele, Ryan. E ele conta então que um soldado canadense, em voz alta, ele declamava o Salmo 23 para levantar o moral dos soldados ingleses, rezando em voz alta o Salmo 23. É um salmo que traz conforto nas dificuldades da vida, nos sofrimentos, nas injustiças, perda de emprego, morte na família. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E como acabei de ler, se eu devesse passar pelo vale das sombras, nenhum mal temerei, porque estais comigo. E ao longo da nossa vida sempre surgem problemas e há momentos de solidão, em que nos sentimos sozinhos ante as dificuldades que surgem no emprego, no trabalho, na vida social. Não temerei, porque estais comigo. Vejam na missa: o Senhor esteja convosco, e todos, Ele está no meio de nós. Essa consciência que Deus está comigo, e Ele é a força da minha vida. Cristo, o bom pastor. Cristo volta ao céu, deixa na terra Pedro, e depois de Pedro os papas. O bom pastor. O bispo, o bom pastor, que cuida do rebanho que ele é confiado. Por isso que o bispo usa aquele cajado enfeitado, dourado, mas é o cajado de pastor. O pároco, ele é o pastor do rebanho que ele foi confiado. E aí
a bondade do Padre quando ele visita seus doentes, visita os pobres, visita os velhinhos e vai como pastor atrás de cada uma de suas ovelhas. E a Igreja nos convida hoje a rezarmos pelo clero, pela santificação do clero, sobretudo pelas vocações sacerdotais e a vida consagrada. Porque uma região tem muitos padres e outra região tem menos sacerdotes. Eu entendo que naquela região que tem muitos padres, o povo reza mais pelas vocações e reza mais pela santificação do clero. Há 2 estados no Brasil que sobressaem pela quantidade de sacerdotes. E eu não vou falar aqui, só vou falar de Minas. Nós temos 13% do clero do Brasil está em Minas Gerais. Mas é um estado que existe uma mística, uma espiritualidade de rezar pelo clero, de rezar pelas vocações, de rezar pelos seminários. Deus dá as vocações que uma comunidade precisa. Agora, para aquela vocação despertar, desabrochar e crescer, a comunidade tem que merecer com a sua oração. Então, vamos dizer assim, Jesus planta e o povo vem com a oração e rega. Deus dá a vocação, ele planta no coração dos jovens. Nós temos que regar essa vocação com a nossa oração. E se não tem a irrigação da oração, aquela plantinha da vocação, ela fenece, ela morre, porque as coisas hoje não estão muito para peixe, né? Nem tudo leva à religião, à prática do amor de Deus, e há muita coisa que desvia o coração dos jovens. Rezem sempre pelos jovens. Eu sugiro também, adote um padre como seu afilhado de oração. Ele não precisa saber, mas reze em especial pela santificação de um padre. Eu ainda era seminarista, havia uma senhora na paróquia que eu frequentava em Belo Horizonte, a minha família frequentava, era do bairro, ela andava de muletas. E ela me adotou como afilhado de oração, rezando pela minha perseverança. Hoje eu sou muito grato a ela, inclusive a Santa Missa de hoje, além de outras intenções, eu vou rezar por ela. Penso, como ela era mais de idade que eu penso que ela já voltou para Deus. Mas essa senhora foi minha madrinha de oração. E houve outras também que me ajudaram com suas orações. Rezem pelos seminaristas, rezem pelas vocações, rezem pela santificação do clero. Creiam em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, neste domingo de oração, pelas vocações, rezemos a Deus nosso Pai, dizendo: Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pela Igreja encaminhada sinodal, para que sempre se deixe conduzir pelo Senhor no caminho do compromisso com vida em abundância para todos, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pelos ministros ordenados, para que a cada dia experimentem a alegria e a felicidade de ser parte ativa na edificação do reino de Deus, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pelos religiosos e religiosas, para que sejam perseverantes na fidelidade ao sim professado, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pelos que mais sofrem os efeitos das injustiças sociais,
para que encontrem em Jesus bom pastor o ânimo necessário para a busca de vida digna, rezemos. Protegei e guiai o vosso povo, Senhor. Por todos os servidores da nossa comunidade, para que sejam agraciados pelo Senhor com vigorosa saúde e constante alegria no serviço aos irmãos e irmãs, rezemos. Protegei e guiai o vosso povo, Senhor. Acolhei, Senhor, nossas preces por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedeu, Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fontes de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Sua morte foi redimida pela sua, nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu rezo esta Santa Missa também pelo descanso eterno da senhorita Vanessa Portugal. Ela foi diretora da ProSaúde e dirigiu a vida de mais de 75 hospitais do Brasil, sobretudo na Amazônia.
e fez um grande bem a todos os pacientes e doentes do nosso Brasil, dando assim vigor a essa entidade. Que Deus lhe conceda a recompensa de seus trabalhos e de todo o bem realizado e o conforto a seus parentes que choram sua ausência. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos de vossa filha Vanessa Portugal, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo Senhor nosso. A todos Saciai com a vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Convidados para a ceia do
Oremos. Vem lá e com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Minha saudação aos senhores médicos, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde, e os votos para que os pacientes recuperem sua saúde e voltem à alegria de seus lares. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.